surpreendendo o Brasil neste momento. Está surpreendendo com a frieza com que tem se colocado, apesar das agressões, a frieza que tem se colocado nesse posto central aí na presidência da Casa. Muito se arguiu aqui a memória de Rui Barbosa, nosso patrono, aquele que mais mandatos teve entre nós, aquele que inspirou o Senado e deu a ele o escopo de poder moderador. Eu não tenho dúvida que Rui Barbosa procederia com a tranquilidade que Vossa Excelência procedeu, estando dirigindo esses trabalhos. Vossa Excelência teve a frieza, a tranquilidade necessária para conduzir, mesmo quando agredido. Poderia Vossa Excelência aceitar o esticar da corda, poderia ceder às pressões, mas não fez. Vossa Excelência, eu já conhecia o Davi com essas qualidades, eu acho que o Brasil conheceu nesse momento. Eu aqueço também o gesto magnânimo que Vossa Excelência agora aponta, de sair da presidência e passar a presidência da Casa para o senador mais idoso. Eu estabeleço e eu proponho a todos os colegas aqui, tem uma maioria formada, construamos o acordo. Construamos o acordo de respeitar a maioria e o senador Davi Alcolumbre sairá da presidência da Casa e assumirá, seja o senador Maranhão, seja em seguida o senador Haroldo de Oliveira, seja a senadora Maria do Carmo, seja quem tiver que assumir a Casa, seja quem tiver que assumir a presidência da Casa. Vossa Excelência se colocou à disposição. O apelo que faço é a todos os líderes, e eu sinto no plenário a disposição para esse acordo todos. Eu apelo a meu querido senador Eduardo Braga, líder do PMDB, que aqueça nesse acordo para evitarmos o impasse, evitarmos o conflito, evitarmos o esgarçamento total do Senado e a desmoralização do Senado como poder moderador da República. O Rui Barbosa, que tanto citaram, não basta citar o Rui Barbosa e não ter o procedimento do Rui Barbosa, os comportamentos do Rui Barbosa. Tem que, nesse momento, é o momento do bom senso, da aquiescência. Respeitamos a maioria que já foi formada. E Vossa Excelência, obviamente, sairá tranquilamente, já com seu papel institucional cumprido da presidência dessa Casa, obviamente sendo candidato e para disputar a presidência da Casa e deixar a presidência para o senador mais idoso. Eu volto a me comunicar com o plenário. Eu estou aguardando a decisão do plenário e dos senadores para que todos nós possamos construir esse acordo. Mas enquanto nós não tivermos a garantia de que o senador que me suceder nesta presidência não cumprirá a votação, porque a informação que eu tenho é que se o senador sentar aqui, ele pode, de maneira unilateral, revogar essa votação. Então eu aguardo o pronunciamento do senador José Maranhão, que na ordem sucessória é o mais idoso. Ele já foi citado muitas vezes aqui e eu estou aguardando que o plenário me oriente agora. Eu estou orientando o plenário às 7 horas. Eu aguardo que o plenário me oriente para que eu possa, dentro de um acordo e no entendimento, mesmo sabendo que o regimento do Senado Federal me ampara até o momento do escrutínio. Senador Regufe. Senhor presidente, o plenário é soberano e houve uma decisão do plenário por 50 votos favoráveis ao voto aberto. Então ninguém aqui pode ganhar no grito. Então eu quero que tenha um entendimento. Agora é preciso respeitar a decisão que foi tomada pela maioria do plenário do Senado Federal. Senador, só um minuto. Sergipe. Diz o nome. Cadê Sergipe? Rogério. Senador Rogério Carvalho. Presidente, primeiro quero dizer que é uma honra estar aqui nessa casa como senador eleito pelo meu estado de Sergipe, mas
eu entendo que para que um país funcione, para que as instituições funcionem, antes de tudo, as regras estabelecidas precisam prevalecer. E quando uma instituição, aqueles que fazem a instituição, negam as regras para defender interesses menores ou interesses ainda que sejam nobres, subvertam a regra, estão destruindo e maculando o funcionamento da instituição. Quero dizer também que a regra do voto secreto é uma regra que está acima de todas, porque é um princípio da democracia. Não há democracia sem voto secreto. Eu não quero estar exposto à ira daqueles que não receber o meu voto. Eu não quero estar exposto à ira de um governo que já declarou que aqueles que não forem seus aliados merecem a eliminação. Eu quero estar protegido pelo princípio maior da democracia, que é o voto secreto. E esta casa tem um regimento, e este regimento fala em voto secreto. Esta casa define que, se houver acordo, o regimento pode ser mudado. E Vossa Excelência, nem este plenário, nem a vontade de uma maioria tem a autoridade de subverter aquilo que está no regimento, que é uma construção histórica. Se nós não temos o respeito pela construção histórica desta casa, não merecemos estar aqui representando um conjunto de regras que foram historicamente constituídas. Por isso, senhor presidente, o senhor, quando eu chamei de usurpador, eu estava dizendo que o senhor ocupa um lugar e uma função que jamais deveria, por ter declarado e ter se colocado como candidato a presidente, e está aqui defendendo o seu interesse mais comezinho, menor, mais mesquinho que alguém pode defender na política, que são seus interesses pessoais, enquanto este país espera desta casa posturas de construção de uma nova história, e não é fazendo o que o senhor fez na noite de hoje, submetendo todos nós à sua vontade pessoal de ser candidato a presidente. Muito obrigado. Senador Eduardo Gomes, com a palavra. O som no plenário, por favor. Presidente, eu confesso que esperava chegar esse dia importante para o meu estado, importante para o Tocantins, para o povo brasileiro, entendendo aqui no Senado Federal o processo de sessão preparatória, com todas as prerrogativas e as observações feitas à ordem e à hora, não só na condução de Vossa Excelência, mas também na capacidade de diálogo do plenário. Figuras importantes da política brasileira, figuras recentes na política brasileira, ungidas pelas urnas, pelo voto direto, assim como eu e o senador Irajá chegamos agora do Tocantins para fazer companhia à senadora Cátia Abreu. Ocorre, senhor presidente, que a nossa história de colegas de Câmara dos Deputados me deixa aqui muito tranquilo em fazer o registro da nossa amizade, do nosso respeito, do trabalho que desenvolvemos juntos, mas eu preciso fazer um registro importante, e creio que não só por mim como senador. Na discussão sobre o rito, sobre o procedimento, todos colocaram aqui os artigos, os capts, como disse o senador Cajuru, e as suas observações. Agora, não é fácil, senhor presidente, conviver com a velocidade
e a forma com que a votação do item do voto aberto foi conduzida, muito pelo clima, mas também porque observamos, e deve ser uma coisa inédita no Senado também, já que hoje é um dia de coisa inédita, que 3 estados não tiveram registro sequer de nenhum dos seus parlamentares. São 9 parlamentares que não registraram o voto, assim como alguns estados que não tiveram a capacidade de registrar o seu voto pelo voto aberto ou secreto, independente da sua opinião. Por quê? Porque o rito de votação se deu em sessão preparatória e cada um de nós que estamos aqui, eu tenho certeza que nós não vamos nos furtar de debater nenhum assunto. A população nos deu o mandato para isso. Ocorre que nessa sessão, duvido que a grande maioria desses senadores, a não ser aqueles que se envolveram diretamente no processo eleitoral, fizeram uma discussão ampla ou um debate sobre a oportunidade da questão do voto aberto. Assino, sou signatário de qualquer processo de discussão de voto aberto ou secreto, desde que ocorra da forma regimental. E entendo que o que há aqui é um momento, senhor presidente, que infelizmente eu considero que a ressaca pode ficar maior do que a festa. Porque o que está acontecendo aqui vai influenciar de maneira decisiva o comportamento dos senadores e senadoras durante essa legislatura. Independente do embate, independente da discussão, a forma, senhor presidente. Por isso, o insistente pedido na substituição da presidência, mas principalmente deixando o registro que dezenas de senadores e senadoras, a observação sobre a maioria, ela pode ser observação sobre uma maioria militante no processo eleitoral que se aproxima da mesa diretora. Não se pode dizer que de 81 senadores, quase 40 ausentes à votação, tenham de forma clara feito opção por não votar. A forma como essa condição se deu proporcionou toda essa confusão que nós estamos vivendo agora. Então, senhor presidente, eu encerro com essa observação. Nesse momento, há um medo de que realmente essa votação não se dê apenas, e já é muito importante, que é a eleição do presidente do Senado, mas principalmente sobre todas as discussões que seguirão nas próximas semanas, com necessidade de reforma, com a expectativa do país sobre o trabalho do Senado Federal. Portanto, eu peço que isso seja observado. Além do que, pode qualquer senador que não entendeu no rito o prosseguimento de defesa de tese, o tempo de votação que ocorreu, transformou o nosso painel numa fotografia inédita, onde estados, como os nossos estados que ficam ali no fundo do plenário, deixaram de votar, de expressar o seu... Simplesmente, senhor presidente, porque estavam participando de uma verdadeira confusão. Essa observação é de um senador que vem de um estado que nasceu na Assembleia Nacional Constituinte, um estado que só pode respeitar o fato de votar porque nasceu do voto. É por isso, senhor presidente, que eu faço essa observação. Além da questão da candidatura, teremos consequências que não se sabe o tempo, que vão durar aqui no Senado por conta dessa recepção que nós tivemos aqui no dia de hoje, nós que estreamos o mandato já com essa polêmica toda. Um abraço, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, só para fazer uma proposta. Eu acho que... Senadora Rose, obrigado. Eu me dirijo a Vossa Excelência que há mais ou menos 2 horas eu estou escutando senadores e senadoras apresentarem uma proposta para que a gente pudesse construir um acordo. Eu não estou aqui porque eu quero, estou aguardando a construção desse acordo. Então, Vossa Excelência vai permitir que eu expresse a proposta que eu quero apresentar.
com a paciência que Vossa Excelência está tendo e que todos estão tendo, eu queria propor que os líderes fossem consultados para que nós pudéssemos suspender essa sessão. Não tem lógica essa queda de braço não visível que está no plenário, em que ninguém arreda o pé na direção, ninguém vai para o meio do campo, cada um na sua arquibancada, e isso está chegando a um ponto que o diálogo não está prevalecendo. Todos querem alguma coisa, mas não no campo comum do entendimento. Então, eu proponho que Vossa Excelência, que está sentada à mesa, possa consultar os líderes se estão a favor de que a gente possa suspender essa sessão e retornar ao trabalho na segunda-feira. Eu ficaria aqui sábado, domingo e tudo mais na segunda-feira, para que a gente possa prosseguir e finalmente chegar a uma decisão comum. Eu acho, se Vossa Excelência conferir, se Vossa Excelência consultar os líderes que estão aqui, seria de bom alvitre. Pela ordem. Senador presidente, Cajuru. Pela ordem. Presidente, Davi, respeitosamente, permita-me uma crítica em função do que eu acabei de ouvir agora de um dos maiores jornalistas deste país, Fernando Rodrigues, ex-Folha de São Paulo, Globo News e hoje do Poder 360. A liberdade de imprensa é algo muito sério, presidente Davi. Até porque, presidente Davi, a liberdade de imprensa é o pilar de qualquer democracia, presidente. Estou falando com o senhor, presidente. Presidente, estou falando com o senhor. Sabendo do tanto que gosto do senhor. Excelência, nós estamos buscando diálogo, me perdoe. Nós estamos buscando diálogo aqui, me perdoe. Porque o senhor, com certeza, o senhor deve estar com um fraldão geriátrico. Para suportar até agora a cadeira, é um fraldão geriátrico, né? Mas com todo respeito ainda, cara a cara a mim, como não, querido? Mas com todo respeito, presidente, os jornalistas foram proibidos de ficarem no cafezinho. Eu sou da imprensa, sou jornalista, e eu sou querido por eles. Eu sou odiado por donos de veículos de comunicação, e me lixo para eles, ok? Para a maioria, porque eu nunca generalizo. Então, eu faço esse registro aqui. Acho que houve um erro de Vossa Senhoria de não permitir que os jornalistas ficassem no cafezinho desta sessão. E concluo. Senador Renan Calheiros, respeitosamente uma pergunta. Vossa Senhoria falou de senador de primeira classe e de senador de segunda classe, né? Eu adorei a observação. Mas aí eu lhe pergunto, e o senador que vota de um jeito secretamente e de outro jeito abertamente, qual é a classe dele? A Federativa do Amapá não pode dar um golpe desse no Senado. Não, eu estou ouvindo aqui que há. Eu não sei, eu não gosto. Eu não posso acusar. Eu não acho. Não é o Renan que está... Obrigado. Senhor presidente, para colaborar. Senador Renan, senador Espiridião, Para colaborar. Um minuto, parece que chegou uma proposta. Vai ser muito breve. Para colaborar só. Vai ser muito breve. Há várias, mas há uma sobre a qual eu gostaria de insistir. Não vai haver nenhum outro recurso a não ser tempo. Tempo. Uma vez o então presidente Fernando Collor prestigiou um catarinense, Lindolf Bell, Esse cara não tem uns votos. Não tem. trazendo no peito a frase de Lindolf Bell: o tempo é o senhor da razão. Se não for o senhor da razão, pode ser o senhor da solução. Pode ser o senhor da solução. Então, não, do Lindolf Bell. Então, eu acho que nesta altura é a solução menos traumática. Ponto. Peço que Vossa Excelência reflita sobre isso e consulte. Se houver ou maioria ou unanimidade a respeito disso, eu sigo. Senador Amin, me chegou uma sugestão que teria sido construído entre o senador José Maranhão e o senador Harold. Eu queria consultar o plenário se
Eu queria consultar o... Senador Renan, estão conversando há 2 horas aí, costurando um acordo. Senhor presidente. O acordo, senador, o acordo. Escuta um minuto. Ó, primeiro, Vossa Excelência chegou 10 horas. Segundo, Vossa Excelência presidiu a Senador primeira... Renan, Escuta, por favor. Escuta, Kátia, por favor, escuta. Depois, Vossa Excelência demitiu Bandeira, sem função administrativa. O Cajuru disse agora que você proibiu jornalista, sem função administrativa. É assim, primeiro espanca o Senado, depois a Constituição, depois a liberdade de expressão. Todos nós temos que defender isso. Senador Renan, você não pode fazer isso. Vossa Excelência... Kátia, ele não pode fazer isso. Rasgou a Constituição no impeachment da presidente Dilma. Vossa Excelência não tem autoridade de rasgar a Constituição, de falar em rasgar a Constituição. Parece que se construiu um acordo. Presidente. Senador Randolph. Presidente, é um apelo que faço a Vossa Excelência. Eu queria que Vossa Excelência consultasse. Senador Eduardo, se Vossa Excelência me permitir. Obrigado, senador Eduardo Braga. Então, senhor presidente, eu proponho a Vossa Excelência, e eu proponho aos senhoras e senhores líderes, o seguinte encaminhamento. Veja, nós temos 2 senadores para assumir a presidência. O senador Maranhão e o senador Haroldo de Oliveira. Né? Vossa Excelência sairia da presidência, sairia da mesa agora, e no acordo entre os dois, se o senador José Maranhão se sentir apto, assume a presidência e dá condução aos trabalhos com a inscrição das candidaturas e da sequência. É a proposta que faço. E eu consulto, eu sugiro a Vossa Excelência que consulte os líderes. Consultando os líderes, isso é da posição da maioria dos líderes, nós damos encaminhamento. Eu consulto os líderes pela proposta do senador Randolph Rodrigues. Presidente, mas encaminhando também, o senador que assumir terá de se comprometer em manter a votação desse plenário, que já foi pelo voto aberto. Não poderá tentar anular a decisão da maioria dos senadores. Eu consulto se há um entendimento entre o senador José Maranhão e o senador Haroldo de Oliveira para que ele possa assumir a presidência. Senador José Maranhão, Vossa Excelência, pode responder essa consulta? Senhor presidente, apenas para esclarecer de que o entendimento entre José Maranhão e o senador Haroldo, tudo certo. Tenho agora, me nós não mantido podemos, silencioso para não turvar mais ainda essa água, né? Eu acho que qualquer atuação minha ou de quem quer que seja só tem efetividade se for algo em concordância, em acordo com as principais líderes da casa, né? Não adianta, eu não vou fazer milagre, eu vou terminar fazendo o que Vossa Excelência está fazendo, desculpe. Eu não posso fazer. Eu consulto por isso, senhor presidente, que a ponderação feita pelo senador Espiridião Amin me parece sensata, no sentido de que nós estamos aqui há nada mais, nada menos do que aproximadamente, exatamente nesse momento, 5 horas, nós estamos aqui neste plenário, na segunda sessão preparativa para o início dos trabalhos legislativos. A sugestão que o senador Espiridião Amin apresentou me parece a correta. Sempre o tempo é senhor da razão. Acho que esse Senado, inúmeras vezes, diante de situações como esta, já tomou essa posição. Vários senadores aqui no plenário concordam com isso. Vários senadores que estão assumindo hoje, estão aqui no plenário, senadores e senadoras, com as suas famílias aqui em Brasília, aguardando para poder fazer as suas celebrações. Portanto, nada mais civilizado, democrático, etc., do que a sugestão do senador Espiridião Amin.
Agora, nós não podemos, repito, usar o regimento quando nos favorece e não usar o regimento quando nos desfavorece. O regimento, ele tem que ser cumprido. Portanto, a votação, ela é secreta. Agora, o voto é individual e indivisível. Você faz com o seu voto aquilo que você acha que deve fazer. Portanto, não pode haver imposição por nenhuma das partes, porque nós estamos diante de uma tentativa de acordo. Se não, a proposta do senador Espiridião Amin, senador Davi Alcolumbre, é o melhor caminho para que nós possamos ter uma pausa e amanhã ou na segunda-feira retomarmos os trabalhos. Eu consulto o plenário se a primeira proposta do senador Randolfo Rodrigues... Segunda. Senador... Eu consulto o plenário se a proposta do senador Randolfo Rodrigues de o senador José Maranhão assumir a presidência e conduzir o processo de votação, se o plenário concorda. Os líderes, senhor presidente, o senhor está consultando a liderança? O PROS concorda? Senhor presidente. A rede concorda, senhor presidente. Senhor presidente. Esclarecimento. Senador Rodrigo. É importante o esclarecimento em relação a essa questão. Senador Randolfo Rodrigues, eu peço a atenção de Vossa Excelência. Vossa Excelência formula uma proposta para que o mais idoso, o senador José Maranhão, assuma. Eu apenas questiono se, coerente com aquilo que pregamos até aqui, se não seria a hipótese do senador Davi Alcolumbre fazer a coleta das indicações dos partidos em relação aos candidatos. E uma vez Vossa Excelência sendo candidato pelo seu partido, aí sim declinada a presidência ao senador José Maranhão. A mesa aguarda a indicação dos partidos. Senador Rodrigo Pacheco é uma referência constitucional. Senhor presidente. Senador Humberto. Vai nos ensinar ao Senado e ao Rui Barbosa aí. Senhor presidente, essa proposição apresentada me parece que não resolve a questão, porque ela subentende uma aceitação desse resultado. E há controvérsias sobre isso. Ou nós simplesmente suspendemos tudo Resultado legítimo. e vamos tentar sábado, domingo, segunda encontrar uma solução, ou nós vamos ficar buscando quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. A sugestão... Então, nós não concordamos, o PT não concorda. Voltou o impasse. A sugestão da presidência é coletar a orientação dos líderes pelas candidaturas e o senador José Maranhão proceder à inscrição e à apresentação dos candidatos. Presidente, eu acho que nós temos que ser bastante sinceros e nos desarmarmos de algum ressentimento, de algum preconceito de natureza política, para encontrar um caminho novo. Porque se nós vamos pelo mesmo caminho que seguimos até agora, nós vamos nos desgastar mais, perder tempo e não resolver coisa nenhuma. Eu não quero me propor a ser professor de ninguém. Aqui todo mundo é capaz, inteligente e experiente e sabe perfeitamente que política é a arte dos possíveis. Nós temos que propor soluções possíveis, soluções razoáveis, que sejam boas para todos. Se não fizermos isso, se não tivermos capacidade de exercer essa renúncia, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós estamos diante de um impasse grave. Não interessa analisar as razões, as causas desse impasse, mas o certo é que nós estamos diante de um impasse muito sério. E não adianta querer minimizar os efeitos dessa crise que se instalou com graves prejuízos para a imagem do Senado da República. Eu creio que em toda a sua história, o Senado da República não teve ainda uma crise deste tamanho e dessas repercussões no ambiente da sociedade brasileira e no ambiente político também. É esse o meu pensamento. Eu não, desde o começo, que eu tenho uma posição muito clara sobre isso. Renan sabe, o meu partido sabe.
Eu disse lá que, pela ordem de sucessão, Vossa Excelência era o sucessor natural. Eu não sabia que o Petecão estava no meio disso tudo, né? No meio do caminho, antes. E disse a eles que esse era o meu entendimento. Agora, sempre disse com toda convicção que, como candidato, Vossa Excelência não podia presidir essa reunião. É o juiz julgando os seus próprios interesses. Então, eu acho que foi essa sua posição dupla que terminou gerando um clima de desconfiança entre aqueles que têm posição contrária à posição de Vossa Excelência. Agora, se querem resolver, vamos entender que política é a arte dos possíveis. Nós temos que partir para uma solução que seja palatável para ambos os lados. Ninguém a essa altura pode pensar em tirar vantagem. Todos nós estamos no mesmo prejuízo. Senador Roberto Rocha. Senador Davi, eu não quero parecer inconveniente, mas eu quero reiterar aquilo que falei há pouco. Nós estamos, evidentemente, diante de um impasse. Dividiu bem aqui a casa. Ora, como é que vai substituir Vossa Excelência pelo Zé Maranhão, ou seja, pelo senador Harold? Na medida em que há uma possibilidade real, já foi dito aqui pelo PT há pouco, de anular aquilo que foi decidido já pelo plenário. Então é óbvio que, seja um ou seja outro, na condução da eleição, se anular o que já foi deliberado, 50 senadores vão dar as costas para o presidente, o que não é muito elegante, inclusive. Então eu propus aqui, quero repetir, seja um ou seja outro, ou seja quem for, como saída política, assume a condução da eleição. Qualquer controvérsia que tiver, quem decide é o plenário. Essa questão de reunião de líderes, a rigor, nem líder tem, porque não tem mesa ainda, não tem presidente ainda. Então, se tiver que ter uma reunião de líderes, é com 81. Então, se é 81, é o plenário. Essa é, mais uma vez, uma sugestão que faço, recorrendo ao bom senso, para que a gente possa encontrar uma saída. Ou então, se não tiver, vamos suspender a sessão para resolver na terça-feira. Eu quero consultar o plenário. Se o plenário concorda com a possibilidade do senador José Maranhão assumir a condução dos trabalhos e para que a gente possa proceder ainda hoje à eleição do presidente do Senado. Senhor presidente, acabamos de ouvir o senador Randolph, acabamos de ouvir o senador Espiridião Amin, acabamos de ouvir o senador José Maranhão, acabamos de ouvir vários líderes, todos indicando de que nós chegamos no nosso limite no dia de hoje. Se Vossa Excelência quiser marcar para amanhã, às 10 horas da manhã, às 11 horas da manhã, e o senador José Maranhão retomar a sessão... Não é terça, é amanhã. Nós não estamos... É racional, senhor presidente. É racional. Senador Eduardo, senador Randolph, eu queria... Senhor presidente, pela ordem. Pois não, doutora. Se Sua Excelência está consultando o plenário sobre a necessidade de continuarmos aqui hoje ou suspendermos a sessão, sugiro que se ponha em votação, porque presidente, senão cada senador vai usar a palavra para dar a sua opinião. Pela ordem, presidente. Senador Randolph. O encaminhamento, concordando com o encaminhamento do senador Eduardo Braga, é o seguinte: não há, considero razoável suspendermos essa sessão, meus colegas senadores, para segunda ou terça-feira. Mas eu acho que é o termo de razoabilidade que nós podemos ter, suspender essa sessão até amanhã. Nós tentarmos descansar neste momento, celebrar com os nossos convidados, mas mais importante também que isso, reunir os líderes, conseguir uma mediação. Eu acho que não pode
Não é possível o Senado ficar sangrando até segunda ou terça-feira. Isso não é possível. Eu já disse para o senador Eduardo que não tem acordo com isso. Mas acho que a essa altura, pelo passar das horas, pelo esgotamento do tempo, é razoável nós suspendermos essa sessão até amanhã. Então, a proposta que faço, senhor presidente, suspendemos até amanhã às 11 horas e procurarmos uma reunião de líderes senhor presidente, para o encaminhamento em paz. Senhor presidente, permite-me pela primeira vez fazer uso da palavra neste plenário. Senhor presidente, Só farei com a sua permissão e atenção, senhor presidente. Sobre a colocação do Randolfo. Senador Cid está com a palavra. O Randolfo falou, seu presidente não, Davi, o Randolfo falou que o Senado não pode sangrar, é porque ele, talvez, nós estamos aqui já cansados, ele não prestou atenção na Constituição. A Constituição diz que as sessões preparatórias, a primeira, a segunda e a terceira, acontecerão de tanto a tanto. Não é o Senado que está sangrando, o Senado está sendo apagado pela presença aí, sei lá, a presença de Vossa Excelência, que me permita, para não incorrer em agravante regimental, eu não quero nem conceituar, para não ter que pedir desculpas a Vossa Excelência depois. Eu imagino a autoridade que Vossa Excelência tem de dizer que eu estou agravando a imagem do Senado Federal. Talvez. Não deve ser, senador. Talvez mais do que Vossa Excelência. Senhor presidente. Senhor presidente, usarei da palavra pela primeira vez. Eu tenho já há 2 meses procurado conversar, antes mesmo de assumir essa casa, obviamente, no sentido de que a gente possa encontrar um entendimento para o futuro dessa casa. Tudo que eu imaginava está acontecendo nessa sessão. Eu só imaginei uma coisa além, que podia ser a maioria sair aqui do plenário e se reunir lá fora e escolher um presidente diferente. Mas, presidente, é claramente visível que hoje não há clima mais para que a gente possa dar sequência. Eu pondero a Vossa Excelência que coloque em votação, para que não haja impasse, uma proposta de suspensão da sessão, seguida, seguida de um compromisso de que a próxima sessão será presidida pelo mais antigo, em função da sua candidatura, senão Vossa Excelência tem legitimidade, é o que eu entendo. Se Vossa Excelência não for candidato, Vossa Excelência tem legitimidade para ser. E que seja aceito o resultado já acontecido até agora. E que terça-feira a gente, portanto, sente sob a presidência do José Maranhão. Amanhã, 10 horas. Que seja amanhã, ok. Coloque em votação. Não é Vossa Excelência que convoca, não. Coloque em votação, por favor. Vossa Excelência, Cátia, não é ele que convoca. Eu quero aproveitar a sugestão. Petecão, não é ele. Zé Maranhão, não é ele que convoca. Presidente, só uma questão complementar, se Vossa Excelência me permite. Essa questão tem que ser resolvida amanhã por um imperativo também da Constituição. Tem abertura do ano legislativo na segunda-feira. E quem receberá, não tem, está na Constituição, e quem receberá o presidente da República no encaminhamento da mensagem legislativa é o presidente do Congresso Nacional. Então, isso não é possível adiarmos isso para segunda-feira. Então, senhor presidente, eu acho que o razoável é a proposta encaminhada pelo senador Cid Gomes, já encaminhada aqui, de nós reunirmos amanhã, às 11 horas da manhã. Eu coloco em votação a proposta pelo senador Cid para suspender a sessão. Presidente, pela ordem, presidente. E convoco sessão para amanhã, 11 horas. Não está implícito. Não está implícito que isso aqui é válido. Está errado. Está errado. Está errado. Está errado. Quem tem que convocada para 11 horas da manhã. Zé Maranhão que convoca, gente. 11 horas. O que eu faço, capaz?
Olá, boa noite. Agora em Brasília são 10 horas e 17 minutos. Eu sou Eni Monteiro e sigo com você nessa cobertura especial da reunião de posse dos senadores, que aconteceu mais cedo, e agora da reunião preparatória da eleição para presidente do Senado, que acaba de ser suspensa. Ainda nessa edição, nós vamos dar todos os detalhes do que aconteceu nessa reunião. Antes, nós vamos assistir uma reportagem da posse dos 54 senadores eleitos no ano passado, que tomaram posse no plenário do Senado Federal nesta tarde. Neste ano, 54 senadores tomaram posse. A primeira reunião preparatória começou com quase 1 hora de atraso e durou 30 minutos. Ela foi aberta pelo presidente em exercício do Senado, Davi Alcolumbre. Declaro aberta a primeira reunião preparatória. Esta é a reunião em que os senadores eleitos no ano passado prestam o juramento previsto no regimento interno da Casa. Neste ano, o presidente da sessão inovou e convidou 2 senadores para lerem um compromisso. O senador Jacques Wagner, o mais idoso do primeiro estado a ser criado, a Bahia, e o mais jovem, senador Irajá, eleito pelo PSD de Tocantins. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Após o juramento, os outros eleitos responderam de acordo com a ordem de criação dos estados. Em nome do Maranhão e de todas as minorias do Brasil, assim eu prometo. Em nome de todos os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país e do nosso querido Maranhão, assim eu prometo. Assim eu prometo. E agora vamos direto ao Salão Azul para conversar com a repórter Karine Beluso, que está em frente à presidência do Senado Federal e tem mais informações sobre essa reunião preparatória para a eleição para a presidência do Senado Federal. Boa noite, Karine. Boa noite, Eni. Isso mesmo, o senador Davi Alcolumbre, que foi quem presidiu a primeira sessão preparatória que deu posse aos novos senadores e também quem está presidindo essa segunda sessão preparatória de eleição do presidente do Senado, decidiu, por conta de tumulto e polêmica, suspender a sessão para amanhã, às 11 horas da manhã. E ele decidiu fazer essa suspensão basicamente por 2 motivos. Se a eleição será feita por voto secreto ou voto aberto. No início da sessão, alguns senadores apresentaram questões de ordens e um requerimento assinado por 48 senadores pedindo para que a votação de eleição para o presidente do Senado fosse por voto aberto. O senador Davi Alcolumbre chegou a convocar uma votação e essa votação teria decidido pelo voto aberto. E o segundo questionamento, para quem defende o voto secreto, é a legitimidade do senador Davi Alcolumbre de presidir uma reunião em que ele mesmo anunciou que seria candidato à presidência, né? Por mais que ele seja remanescente, o único remanescente da última mesa diretora. Mas o senador Davi Alcolumbre, de qualquer forma, não registrou oficialmente na Secretaria-Geral da Mesa a sua candidatura. Os 5 senadores que registraram a candidatura foram o senador Fernando Collor, senador Regufe, senador Major Olímpio, senador Ângelo Coronel e senador Álvaro Dias. Portanto, vamos aguardar o retorno dessa segunda sessão preparatória que está marcado para amanhã, às 11 horas da manhã. Eni. Obrigada, Karine, pelas informações. E lembrando que na Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia foi eleito presidente para um mandato de 2 anos com 334 votos. E agora nós vamos falar com a repórter Dinalva Ferreira, que tem a repercussão aí do que aconteceu nessa reunião preparatória aqui no Senado. Ela vai conversar com 2 senadores, senador Carlos Viana e senador Paulo Paim, não é isso, Dinalva? É isso mesmo, Eni. Como a gente viu aí, foi uma reunião muito tensa e a decisão ficou para amanhã, a partir das 11 horas. Eu converso primeiro com o senador Carlos Viana. Senador, o senhor acha que foi a melhor solução? Penso que sim.
daqui para frente não conseguiríamos chegar a um acordo. Os líderes amanhã pela manhã, ou hoje mesmo, já podem começar a conversar para costurar exatamente um momento de mais tranquilidade, para que amanhã a gente tenha uma sessão em que a gente possa escolher. O mais importante é que ficou muito claro, a maioria dos senadores, são 50 votos, nós queremos o voto aberto. A população brasileira quer essa transparência por parte dos senadores. Também ficou muito claro que há uma divergência entre o nosso regulamento interno e também a própria Constituição. E isso, passada essa fase, essas discussões, nós devemos nos debruçar e resolver de uma vez. Eu acredito que o voto aberto deverá ser levado também para todas as outras instâncias onde ele não existe. O Senado não é como outras casas, o Senado é independente, nós temos, na minha opinião, o dever de dar essa transição. E podemos dar o exemplo. O voto aberto aqui para a escolha do presidente vai ser um marco e nós vamos abrir esse voto em todas as instâncias. O cidadão tem direito de saber o que está acontecendo nas casas que ele sustenta. A questão das discussões, tem me falando, você chegou, não se incomoda. Eu entendo isso como muito salutar. Esse grito está na garganta da população brasileira. O eleitor, ele quer que as coisas aconteçam com sinceridade. Eu sou franco a vocês, gostei muito dessa primeira sessão. Amanhã nós estamos aqui firmes, mais uma vez, para defender a vontade do eleitor de saber e ter o voto aberto. Certo, senador, muito obrigada. Eu converso agora com o senador Paulo Paim. E o senhor, senador, o que o senhor acha dessa solução que foi encontrada? Primeiro, eu lamento muito o que aconteceu. Uma sessão como essa. Olha, eu estou no Congresso, entre Câmara e Senado, 3 mandatos de federal, 4 de federal e 3 de senador. Nunca vi tanta esculhambação. Isso é um monte de pessoas irresponsáveis querendo cada um ditar a verdade, esquecendo que tem que cumprir o regimento e a Constituição. Deu no que deu, não deu nada. E jogaram tudo para amanhã às 11 horas. Eu espero que amanhã prevaleça o bom senso. Olha que eu sou totalmente favorável pelo voto aberto, hein? Mas a esculhambação foi tanta que nós não votamos, que não dava para votar. Olha, veja bem, ele botou em votação sem a orientação dos líderes. Os líderes não puderam se posicionar, as pessoas não puderam se posicionar se era a favor ou contra o voto aberto. Quando foi na preliminar, para discutir como é que seria a votação, ele coloca em votação, aí deu no que deu, e infelizmente ficamos aqui mais de 5 horas e não rendeu nada. Eu espero que amanhã se decida de uma vez por todas e a gente entre no debate das grandes causas de interesse do povo brasileiro, que é inegável que vem aí, previdência, trabalho e tudo mais. Tá certo, senador, muito obrigada. Vamos aguardar então essa reunião amanhã. Voltamos com você, Eni. Obrigada, Dinalva. E nós vamos falar agora com a repórter Karine Beluso, que vai dar mais informações ainda sobre essa reunião que acabou agora há pouco, foi suspensa e vai ser retomada amanhã às 11 da manhã. Karine. Oi, Eni, eu estou aqui ao lado da senadora Cátia Abreu, que foi uma das senadoras que defendeu, que defende que a votação da eleição para presidente seja pelo voto secreto e que está sendo contra a forma como o senador Davi Alcolumbre está conduzindo essa reunião. Senadora, quais são os seus argumentos para o que está acontecendo? Olha, por princípio democrático, eu sou a favor das votações secretas para eleições presidenciais, em todas as instâncias, em